Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje vamos ver as informações que o Chico Garcia soltou sobre o Corinthians, mas antes não se esqueça de deixar o like no canal e se inscrever que é muito importante para você receber todos os vídeos, estar sempre bem informado das principais notícias do Timão. É isso, bora pro vídeo. Rapaziada, tá tudo parado, né? Os jogadores estão de férias, mas as notícias elas continuam. E aí eu trago a informação do dia através do repórter Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes de que a fornecedora de material esportivo, a Adidas, está assim próximo de fechar com o Corinthians num contrato pelos próximos 10 anos. Algo que já se aventava, né? Mas como o Augusto Melo acabou se afastando temporariamente, a gente não sabia de que maneira a presidência interina do Corinthians, ali através do Osmar Stabile, daria prosseguimento nas negociações com a Adidas e também por conta da cláusula de renovação que tem a Nike, ou pelo menos a prerrogativa, né, de oferecer uma proposta, de cobrir uma outra proposta para seguir no clube. A Nike tem no Corinthians o único clube hoje da Série A do Campeonato Brasileiro. A Nike tem diversos acordos mundo afora, né? Mas no Brasil ela acabou perdendo um pouco de espaço, né? Saiu de outros clubes, né? Flamengo, Inter e tal, ficou no Corinthians. E a Nike oferece ao Corinthians um contrato defasado, entende o Corinthians dessa maneira. Porque hoje são 30 milhões de reais anuais. Para vocês terem uma ideia, é claro que não dá para comparar com o Barcelona da Espanha, mas o contrato com o Barcelona é de 700 milhões anuais. Com o Corinthians, 30 milhões anuais. E aí a pergunta que eu faço ok, a gente tem que colocar em prateleiras diferentes, mas será que a distância é tão grande? De 30 milhões para 700 milhões? A gente sabe que o Corinthians tem uma massa de torcedores e uma massa muito engajada que vende camisas e tem outros problemas, né, que a gente já falou recentemente, né? O Corinthians tem uma dificuldade com a Nike, muitas vezes, para liquidez, para o imediatismo de algum fornecimento, né, do material esportivo, das camisas que são produzidas. Muitas vezes o clube não consegue tão rapidamente assim, e aí essa defasagem, né, esse atraso muitas vezes acaba complicando. Vamos lá, tem outras informações aqui, até para eu atualizar para vocês. Nesse contrato de 10 anos com a Adidas, o Augusto Melo tinha falado que era um contrato que chegava perto do bilhão. Chega com metas, tá? Porque a proposta, segundo o Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes, é de 60 milhões anuais, ou seja, melhora bem o contrato em relação à Nike. E aí gatilhos. Nesses 10 anos, a gente está falando aí de 600 milhões de reais fixos, né? 60 milhões anuais, 600 fixos, mas com gatilhos anuais que podem sim chegar com uma receita de 1 bi nesses 10 anos de contrato, tá? Também tem a questão de você ter fornecimento imediato, né? Tudo isso foi negociado, está sendo negociado com a Adidas. A Nike está no Corinthians desde 2003, são 22 anos. Seria uma parceria aí longeva e de muitos títulos, muitas conquistas, muitas histórias, né? E também, obviamente, fracassos, né? O futebol tem disso, mas os maiores títulos desse clube acabaram, né, acontecendo com a Nike, né, fornecendo a sua camisa e o material esportivo. Talvez a gente esteja diante de uma nova era, ainda não está sacramentado, mas está muito perto, muito encaminhado aí o Corinthians para não rescindir, né? Porque o contrato é até esse ano e a Nike tem uma cláusula de renovação, mas tem que firmar uma proposta que cubra, né? No caso do dobro, como a Adidas está oferecendo, acho muito difícil. O Corinthians deve realmente firmar com a Adidas pelos próximos 10 anos. Vamos ficar de olho nessa situação. Agora, eu queria falar com vocês também, porque tá muito claro para o torcedor que o Dorival ainda não emplacou. Ainda não emplacou. E muita gente entende que o trabalho da dupla Ramon Dias e Emiliano Dias, apesar dos pesares, apesar dos problemas e das escolhas erradas em alguns momentos, era melhor. E eu não posso negar essa afirmação, porque diante do que temos hoje, era melhor. O Corinthians tinha, com todos os questionamentos que eu fiz, inclusive, faço esse meia-culpa aqui,
Mas assim, né, questionamentos e críticas fazem parte do nosso trabalho, né? Então eu não podia me furtar disso quando muitas vezes eles se equivocaram nas escolhas, nas Copas, né? Rifaram muitas vezes as Copas e acabaram cometendo equívocos, mas é fato que se você olhar o todo, o time tinha uma cara. Tinha algumas inconsistências, mas tinha uma cara, tinha um jeito de jogar. Esse é um dos grandes problemas do time do Dorival Júnior, do time do Corinthians do Dorival. A gente não vê uma cara, a gente não vê uma consistência, a gente não vê um padrão. Eu tenho expectativa de que vai melhorar? Talvez o torcedor, até muitos aí não tenham. Eu tenho, porque eu confio no Dorival. Eu acho que o Dorival pode fazer esse time render mais. Eu acho que ele tem condições para isso. Eu não sei se ele vai conseguir, evidentemente, mas eu acho que ele tem condições para isso. Eu ainda não cheguei, não joguei a toalha, né? Não cheguei no nível de dizer assim, caramba, não tem jeito, rapaziada, não vai conseguir, não deu liga. Eu não seria definitivo. E essa pausa, ela é muito importante, né? Você recupera jogadores, o Corinthians vai ter tempo de treinar, só que depois a cobrança vai vir. Vai vir, inclusive deste que vos fala. Então, na retomada do calendário, um Corinthians que já não tem mais Libertadores, já não tem mais Sul-Americana, vai ter a Copa do Brasil e de cara um derby nas oitavas de final. Toda a crise política no meio de tudo isso, mas quando as coisas começarem a funcionar de novo, ou terem que funcionar, eu vou exigir, porque aí não tem mais desculpa. Aí ele já vai ter um tempo suficiente para se adaptar ao clube e ao elenco, já vai ter tempo de treinamento, já vai ter provavelmente um ou outro reforço que chegará, e aí não tem mais o que fazer, né? Ou o Corinthians evolui, ou, infelizmente, não há muito para onde correr, né, gente? Se continuar como está, não tem muito o que se possa fazer. Nesse momento, eu ainda estou no compasso de espera, evidentemente, até pela capacidade que eu sei que o Dorival tem de conseguir extrair o melhor desse grupo. Mas tem algumas medidas que ele tomou que são mudanças em relação ao comando anterior que a gente precisa destacar. Eu elenquei aqui cinco medidas do Dorival assim que ele chegou, já nesse período. Eu até fiz um vídeo logo na sequência da chegada dele, né, das principais mexidas que ele fez no time, mas agora com um tempo maior de trabalho, a gente tem uma margem maior, uma amostragem maior. Nem todas agradam, tá? Então eu não fiz assim as 5 incríveis mudanças que o Dorival fez ou as péssimas alterações que ele promoveu. Não é isso. São 5 mexidas autorais do Dorival. São 5... um beijo pro meu amigo Sgarbi, né? São 5 digitais de Dorival Júnior nesse time do Corinthians. Vamos lá? A primeira é muito óbvia, muito clara, muito característica, muito cristalina, que é a de Maicon fixado como um primeiro volante e, mais do que isso, como um homem de confiança do time e do treinador. Até aqui, de uma maneira inexplicável, o Maicon não tinha esse prestígio todo, não está jogando, melhor dizendo, essa bola toda para ter esse prestígio, para ter essa liderança perante o elenco, e muito menos para ser um titular absoluto. Então, assim, ele entende o Maicon como um primeiro volante, um cara que tem qualidade, que tem dinamismo para a saída de bola, aquela coisa toda. Cara, tudo isso na teoria é lindo, mas na prática isso não aconteceu. E o Dorival insiste, ele entende que o Maicon é esse cara. A gente já falou aqui da comparação com o Alisson lá no São Paulo, né, que ele transformou o Alisson num dos melhores volantes do futebol brasileiro, um cara que era meio atacante. Ele insistiu por ali, deu certo, beleza. Talvez o Dorival queira ser o Harry Potter ali, né, um mágico que com uma varinha ele vai lá e resolve uma situação. Por enquanto não está acontecendo. Vai acontecer ali na frente? Não acredito, mas assim, é a primeira grande novidade. O Emiliano e o Ramon jogavam com o Ranieri, muitas vezes o Rian, Alex Santana, mas assim, o Maicon normalmente era segundo. Era o cara do vértice esquerdo ali do losango. Normalmente assim. Na primeira função, nunca o Maicon jogava. E agora não. Ele é o primeiro homem e faixa. O Breno Bidon como meia e não como volante. A gente pode questionar se isso é legal ou não.
No último jogo ele já marcou um golaço contra o Grêmio, fora da área. Fez um bom jogo, na minha opinião. Mas o Dorival não entende o Bidon como volante. Ele fala que ele não tem nenhuma característica de volante. E eu até... eu não sei se eu concordo, mas eu respeito essa afirmação, porque o Bidon, ele não tem nem o biotipo de um volante, né? Ele é um cara mais franzino, ele é muito técnico, ele tem o passe curto, ele tem o passe longo, ele consegue jogar mais próximo da área. Então o Dorival enxerga o Bidon como esse cara mais próximo dos atacantes. Bom, galera, esse foi o vídeo. Me dizer o que vocês acharam. Vocês ficam felizes com a possível chegada da Adidas como fornecedora de material esportivo do Corinthians ou não? Você prefere a Nike? Eu particularmente gosto muito da Nike. Entendo que o mais importante para o Corinthians seria o dinheiro, o valor que o Corinthians vai receber sobre isso. Até porque o contrato com a Nike realmente não está muito bacana. Só que ao mesmo tempo eu tenho bastante dificuldade de gostar das camisas oferecidas pela Adidas. A Adidas geralmente oferece um material padrão para a maioria dos times, tem pouca mudança, a Adidas tem pouca criatividade, isso é algo que me incomoda um pouco. Mas deixa a opinião de vocês aqui embaixo e também sobre o Dorival. Você ainda acredita que o Dorival pode fazer o clube jogar um bom futebol ou não? Você prefere uma mudança de técnico? E se sim, quem? Deixa sua opinião aqui embaixo. Antes de sair, deixa o like, se inscreve que é muito importante, ativa o sino para receber todos os vídeos. É isso, até o próximo vídeo.